Boa noite, queridos. Que a graça e a paz desse Deus maravilhoso esteja em cada vida, em cada coração, em cada família presente em adoração nessa noite. Amém? Vamos pedir a nossas turmas de crianças para ficar de pé. Vamos orar. E logo depois nós estaremos saindo. Os professores também que estarão acompanhando poderão ficar de pé. Oremos. Deus amado e Pai querido, eu quero te louvar por essa confiança que o Senhor tem em nós, nos confiando, Pai, essas pequenas vidas. E agora, Pai, quando estarão sendo ministrados, que o Senhor possa, com o Teu Espírito, alcançar esses pequenos corações. E aqui no santuário, ó Deus, os irmãos que estão online, possamos ter essa mesma unção, essa mesma bênção. Nós te oramos pelo nome de Jesus. Amém. As crianças podem sair, né? Irmãos, hoje nós estamos no último domingo do mês de abril e nós estamos encerrando o mês voltado para a Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, né? E eu quero aqui parabenizar o pastor Madison, os professores que trabalharam para que a gincana da IBD fosse um sucesso, e realmente foi um sucesso. Também, pensando nisso, durante o mês de abril, nós voltamos o nosso pensamento para a importância de estudar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. No dia 3, os irmãos devem estar lembrados, nós falamos sobre a força do povo de Deus, que é a alegria. Focamos quando Esdras reúne o pessoal em praça pública e faz a primeira escola bíblica que a gente tem conhecimento. No dia 10, pensamos sobre o perdão que liberta, o perdão que transforma. Domingo passado, o pastor Denilson, ele esteve nos trazendo a meditação sobre a Páscoa. Foi um momento gostoso, de nós pensarmos sobre o que o Senhor Deus fez em Jesus, começando com aquele gostoso café da manhã. E hoje a gente vai estar encerrando essa série de mensagens, pensando em Marta e Maria, e a gente gostaria que os irmãos já comecem a pensar em qual das duas categorias você se encaixa. Você é Marta ou você é Maria? Mas, irmãos, voltando à questão do mês, foi muito gostoso acompanhar as discussões das mensagens lá nas células. Eu pude crescer muito, de ver, às vezes, enfoques que os irmãos entenderam, aprenderam e apreenderam e compartilharam nas células. Foi um negócio muito bom e é sinal de que a gente está crescendo junto, né? Se algum dos irmãos ainda não está inserido ou inserida numa célula, eu acho que ainda dá tempo de fazer, porque agora, no próximo mês é maio, a gente vai estar voltando para temas da família, e queremos que os temas que a gente foi discutindo, a gente vai, dentro das células, a gente vai continuar enriquecendo os irmãos também, né? E, amados irmãos, dentro do foco de estudar a palavra, eu quero destacar aqui a irmã Iracema. Em dezembro, nós lançamos o desafio para a leitura da Bíblia toda do ano de 2022. Quem da turma aqui que está dentro ainda? 2, 3, 4, 5, ou glória. Ainda dá tempo, se você não começou, dá tempo, né? A irmã Iracema, ela leu a Bíblia toda num período de 3 meses. E o gostoso, ela não leu sozinha. Ela leu e junto levou na leitura a irmã Zuleida e a irmã Marlene, as duas filhas, né? Então as 3 terminaram e a irmã Iracema já estava no primeiro culto dizendo: olha, eu já comecei de novo e estou quase terminando. Então significa, irmãos, que se uma anciã, nos seus 84 anos, pode ler a Bíblia toda em 90 dias, a gente que é mais novo também pode. A gente diz,
mais novo também consegue. Considerando que daqui até dezembro ainda nós temos 6 meses, quem me ajuda aí? Acho que são 6 meses. É de 4 para 12, 8 meses. 8 meses, a gente ainda vai conseguir fechar essa leitura e todo mundo recebeu o certificado no final do ano. Posso ouvir o amém? É um desafio, né? É um desafio. Irmãos, o nosso assunto de hoje vai falar também das 2 irmãs, como nós dissemos, Marta e Maria. João, ele vai acrescentar nessa família Lázaro. Então, os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, era uma família que moravam no coração de Jesus, apesar das suas muitas diferenças, né? Nós vemos nos relatos que Marta era uma mulher que amava trabalhar no reino, amava trabalhar para Jesus. E a alegria dela era fazer as tarefas. Daqui a pouco a gente vai pensar sobre isso. E Maria, ao contrário, ela amava estar com Jesus, né? E você, o seu amor está onde? Como está a sua caminhada no seu relacionamento com Jesus? Vamos ao nosso texto, irmãos. Lucas 10, 38 a 42 vai ser o nosso texto. Se você tem a Bíblia no tablet ou no celular, ou se você tem a Bíblia em papel, né? Agora nós temos essas variedades. Você pode abrir e vão marcando aí o texto, aquilo que o Espírito Santo vai falando com você, e isso vai te enriquecer muito. E a palavra, amado, nos diz o seguinte: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só te é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Amém? Irmãos, pesquisando algumas coisas para a nossa mensagem da agora à noite, encontrei lá no site Ultimato, ultimato.com.br, alguma coisa sobre a cidade que Marta e Maria moravam, que Lucas não nos dá aqui. Era uma cidade chamada Betânia, ficava aí em torno de 3 quilômetros da cidade de Jerusalém, né? E era um povoadozinho bem pequenininho, talvez hoje como o nosso Caramujo, aqui perto. E Jesus, sempre que ele passava por Betânia, indo ou voltando de viagem, ele tinha sempre uma parada, porque ele sabia que ali tinha um lar aberto para recebê-lo. Ali ele tinha um lugar para descansar com os discípulos, né? E quando Jesus está fazendo a sua última caminhada para Jerusalém, é ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, que Jesus novamente ele para e passa os seus últimos momentos de tranquilidade e de paz, antes de enfrentar a cruz, antes de ir para a crucificação. E quando a gente olha, irmãos, para essa família que estava aberta para receber o Senhor Jesus, nós vemos que cada um servia dentro da sua personalidade, dentro do seu jeito de ser. E eu acredito que até hoje, isso é o que o nosso Deus, Ele quer de cada um de nós. Ele quer que nós, em nossas limitações e com o nosso potencial, nós demos a Ele o nosso melhor.
começando talvez com o nosso coração. Se você ainda não entregou seu coração para Jesus, você começa assim, abrindo a casa para receber a célula, onde Jesus possa também encontrar morada, como encontrava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro. Mas nós vamos focar, amados irmãos, nas particularidades de Marta e Maria. Vamos deixar Lázaro de fora hoje. Isso nós vamos falar sobre Lázaro em outra ocasião. Mas nós encontramos, queridos, Marta, ela deveria ser uma boa hospedeira. No verso 41, nós lemos que, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só lhe é necessária. Irmãos, isso nos dá algumas ideias sobre quem seria Marta. Primeira coisa que ressalta aqui é que Marta era uma mulher de prática. Era uma mulher que não pensava muito, mas fazia muito. E ela deveria ser uma excelente dona de casa. Marta era aquele tipo de mulher que gostava de receber as pessoas em sua casa. E não só gostava de receber, mas ela gostava que as pessoas também se sentissem bem em sua casa. E nós vemos no início do nosso texto que é ela quem convida Jesus. Jesus, vamos lá para casa. E Jesus, então, ele vai. Eu acredito, irmãos, que ele chega lá e encontra uma casa limpa, uma casa aseada, como ele sempre encontrou, e com alguma coisa para servir que Marta sempre tinha para quem viesse fazer uma visita naquela casa. Agora, pela sua natureza ativa, pela sua natureza prática, Marta, ela parece que tinha muito pouca paciência, ou muito pouco tempo para se dedicar a ouvir mensagem, ouvir sermão, ouvir preleção. Afinal, gente, quem tem esse tipo de personalidade estão sempre ocupados. O grande problema é quando a ocupação ela cresce tanto que a pessoa não tem tempo para servir ao Senhor, ou não tem tempo para o Senhor, né? E não poucas vezes eu tenho perguntado às pessoas com quem eu vou me relacionando, como que anda a sua vida de oração? Como que anda a sua vida na leitura e na meditação da palavra de Deus? Não tem sido incomum ouvir a resposta que a vida está tão corrida, as coisas estão tão difíceis, que não tem sobrado muito tempo para ler a Bíblia, não tem sobrado muito tempo para o TSD, não tem sobrado muito tempo nem mesmo para ir na igreja. E são pessoas, queridos, que vão deixando para depois, vão protelando, e a vida, ela vai embora muito rápido, sem que a pessoa, ela tenha condições, ou ela tenha tempo, ou ela tenha espaço para servir ao Senhor. Pesquisando nessa direção, encontrei um poema no site google.com, uma poesia do século 17, do Frei Antônio das Chagas, que diz mais ou menos o seguinte. Eu amei a poesia, por isso vou compartilhar com os irmãos. A poesia diz o seguinte: Deus pedirá conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas, como dar conta sem tempo, tanta conta? E eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado, e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje,
quero acertar a conta e não tenho tempo. Ó vós, que tendes tempo sem ter conta, não gastais o vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem contam gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu, o não ter tempo. Muitos estão sofrendo angústia, porque nunca encontram tempo para cultivar comunhão mais intensa com Deus. Muitos têm dedicado todo o seu tempo aos seus próprios projetos de vida, esquecendo-se dos projetos de Deus para as suas vidas. E é bom lembrar, a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que nós façamos. Eu pensei século XVII, tem uns 300 anos, mas como é a realidade na minha vida? Eu acredito que na vida de muita gente que está presente aqui. Isso nos leva a uma outra reflexão. Como está a administração do tempo lá na sua vida? Isso faz a diferença. Mas, irmãos, voltando para Marta, nós podemos pensar que Marta, ela era sanguínea, assim também como o apóstolo Pedro, assim como tem muita gente sanguínea na igreja de hoje também, né? E pessoas assim, igual Marta, querem fazer, né? E muitas vezes não tem uma oportunidade, não tem paciência de parar para analisar o que estão fazendo, se estão no caminho certo, se estão agradando a Deus ou deixando de agradar a Deus. E pessoas assim, queridos, continuam no ativismo. É interessante, quando o ativismo começa a gerar frustração, as pessoas não percebem que a ansiedade começa a chegar na vida. Foi o que aconteceu com Marta. Marta fala assim, minha irmã me ajudar, Jesus fala, Marta, o problema não é seu irmão, o problema é você. O problema não é com Maria, o problema está contigo. É você que está afadigada, é você que está se cansando com muitas coisas. Mas Marta, você não precisa disso. Uma só te é necessária. Para um pouquinho, eu imagino Jesus completando, para um pouquinho. Deixa de correr atrás de tanta coisa. Para um pouquinho para ouvir o que eu estou querendo te dizer. Para um pouquinho para ouvir aquilo que eu estou querendo te falar. E na sua vida, queridos, como é que está essa situação? Será que a palavra de Jesus para Marta não vale para você também? Na sua corrida, no seu desespero pela vida? Na minha corrida, no meu desespero pela vida? Mas na outra ponta, queridos, está Maria. Maria não era uma boa hospedeira, mas Maria era uma boa discípula, né? E a palavra nos fala, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual fazendo o quê? Assentando-se aos pés de Jesus, ela fazia o quê? O ouvia falar, ouvia a sua palavra. Irmãos, alguém já disse que uma grande história sempre começa com boas escolhas, com as escolhas certas, né? Enquanto Marta, ela se desgastava, se preocupando com coisas da vida, que não iam fazer muita diferença lá na frente, não iam fazer muita diferença no futuro, Maria, ela separava tempo
para estar com o Senhor. Maria separava tempo para ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer. E Marta e Maria, ela tinha um verdadeiro prazer de estar com Jesus. Isso nos leva, irmãos, se não me engano, foi Martinho Lutero, que certa vez ele declarou: tem dias que eu tenho tanta coisa para fazer, estou tão apertado que se eu não orar 3 horas, eu não consigo fazer nada. E isso, irmãos, quando a gente traz para o século 21, na nossa corrida, no nosso desespero de alcançar a vida, nós poderíamos lembrar que se muita gente gastasse 1 hora por dia na oração, evitaria muitos dias, muitas horas de aborrecimento. Se gastasse 1 dia para ouvir o direcionamento de Deus para aquele dia, o direcionamento de Deus para aquele problema, se parasse um tempo para poder estar na comunhão, a solução ela seria muito mais simples, ela seria muito mais fácil. E quando eu penso nisso, irmãos, eu imagino que a gente que está viajando, nós estamos na estrada da vida, a gente só consegue enxergar até a curva, mas quem está por cima consegue enxergar bem além da curva. E quando o nosso GPS está ligado com ele, a gente pode antecipar muitas coisas que ainda virão pela frente e evitar muitos dissabores e muitos acidentes. Foi isso, queridos, que Maria, ela percebeu e ela entendeu. Por isso, Maria gostava de ouvir, Maria gostava de ponderar, Maria gostava de aprender primeiro e fazer depois. Na história que nós temos aqui no relato de Lucas, Maria, ela escolheu a melhor parte. E quando Marta se estressa, Jesus fala: não, Marta, o problema não é Maria, o problema é você. Eu imagino, irmãos, que Maria eram aquelas pessoas que se organizam primeiro para depois executarem a tarefa. Eu não sei como é que é lá na sua casa, mas me permita eu contar um pouco lá de casa. De vez em quando eu gosto de lavar a louça. E outro dia minha filha estava observando que quando eu vou lavar a louça, primeiro eu tenho que separar os garfos, as facas, as colheres, as vasilhas menores, as vasilhas maiores, põe cada montinho no seu lugar. E um dia minha filha falou: pai, o tempo que o senhor gasta para fazer isso, eu já levei tudo. Eu falei: filho, é que você não sabe, é que depois que eu faço isso, o tempo que eu levo para lavar, você nem começou. Organização que nos leva, queridos, a avançar. E são pessoas organizadas, pessoas assim, que entendem que trabalhar de maneira organizada faz com que nos tornemos aí bem mais produtivos. Mas enquanto, irmãos, Marta, ela tinha um temperamento sanguíneo, como a juventude fala, tinha um sangue no olho, né? Marta, ela, aquela mulher que nós poderíamos dizer que era uma pessoa fleumática. Ela não gostava apenas de estar fazendo as coisas no reino de Deus. Não era esse o prazer dela. Ela fazia também. Ela não gostava apenas de estar prestando serviços para Deus, mas ela gostava de estabelecer uma linha de comunicação, uma linha de aprendizado com o Senhor Jesus. Isso fez e isso faz ainda hoje toda a diferença. Mas voltando um pouco antes, irmãos, Jesus ele está chegando em Betânia, junto com os 12 discípulos. Haviam caminhado ali praticamente o dia inteiro. Eu fico imaginando que Jesus deveria estar cansado, e bastante cansado, os discípulos também. E
quando Marta o convida para ir para a casa dela, não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, Jesus já tinha ido várias vezes antes, como já dissemos. Ele chega naquela casa, aquela casa silenciosa, como é a casa que só tem gente adulto. A casa que tem criança é festa, né? Casa que tem criança é festa, é bagunça, é alegria. Casa que só tem gente adulto, você chega lá, está tudo no lugar certinho, tudo arrumado certinho, e você fica até com medo de desarrumar. Mas quando chega naquela casa bem arrumada, queridos, Jesus com os 12 discípulos, a casa de repente ela se enche. E eu imagino, queridos, que quando chega aquela multidão, 13 pessoas, na casa de Marta, Maria e Lázaro, os vizinhos ficam curiosos. Jesus chegou, Jesus veio, Jesus está aqui. Os vizinhos também chegam na casa para ouvir Jesus falar. E Jesus não perde tempo. Quando a multidão se reúne, Jesus ele começa a ensinar a respeito do reino. E ali se faz o silêncio, Jesus vai falando, né? Eu fico imaginando, irmãos, Marta vai lá e fazendo soco, Marta fritando um bolinho, Marta, e olhando para Maria de rabo de olho. Aí, folgada, não vai me ajudar não? E passa de novo e dá aquela outra olhada feia. Na sua casa eu sei que não acontece isso, viu? Só na casa de Marta e Maria. E dá aquela outra olhada feia, e Maria nem estava aí. Aí Marta estressa. E aí chega para Jesus e fala: mestre, o senhor não fica incomodado de deixar essa folgada ficar aí, enquanto eu estou me cansando, eu estou me arrebentando para servir sozinha? Irmãos, quando nós invertemos as prioridades, a gente acaba cometendo um erro que não deveria cometer. E um dos erros de Marta, ela já estava estressada, já estava nervosa, e quando a gente está estressado, nervoso, a gente não pensa muito. Ela chega para Jesus e manda Jesus: mestre, manda que ela venha me ajudar. Irmãos, isso é tão comum hoje em dia. Tem muita gente determinando o que o Espírito Santo vai fazer. Tem muita gente determinando o que Deus vai fazer. Mas eu acredito, irmãos, que nós precisamos ter cuidado nos nossos relacionamentos, para que a gente não deixe que o estresse tome conta da gente, e a gente acabando errando como Marta errou. Eu imagino Jesus olhando para ela assim, e pensando: pô, Marta, você quer mandar em mim? Né? Você quer mandar em mim? Mas Jesus era educado, podia ter dado uma resposta má, mas ele fala: Marta, o problema é você está focando no ponto errado. Você está focando no lado errado. Vem cá, Marta, senta aqui. Vamos aprender do reino. Vamos ouvir o que eu tenho que falar depois. Quando terminar aqui, a gente sai e nós vamos então preparar, organizar, comer. E a gente tem uma noite inteira para fazer tudo isso. Mas vem cá, Marta. Vamos ouvir o que o reino de Deus tem para você. E quantas vezes, irmãos, a gente precisaria fazer como Maria, sentar no nosso tempo sozinho, para deixar Deus falar, parar para fazer a leitura da palavra de Deus. Às vezes não ler com tanta rapidez como a irmã Iracema, mas você fazer aquela leitura devagar, e deixando o Espírito Santo ir falando no seu coração. E gastar tempo, eu diria melhor, investir tempo no relacionamento sadio, no relacionamento positivo com Deus, no relacionamento em que Deus ele vai nos orientar
sobre as atividades do dia, sobre as ações do dia, sobre as realizações daquele dia. E quem tem experimentado isso, queridos? Investir tempo aos pés de Jesus, tem evitado o estresse de Marta, querer fazer tanta coisa, e de repente as coisas que vão fazer ficam tão pesadas, que não conseguem administrar, não conseguem fazer, não conseguem realizar sozinho. Não raro, parar para ouvir Deus falar, é a atitude mais sensata, a atitude mais inteligente, a atitude mais importante que a gente pode tomar em todos os momentos do nosso viver. E queridos, isso depende de autocontrole, isso depende de valorização, isso depende de saber o quanto vale, o quanto custa, o quanto é bom estar na presença do nosso Deus. Amém? Vamos encerrar. Nosso tempo hoje já está avançando. Oséias capítulo 6, eu quero terminar a nossa meditação com esse texto. Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos? Como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, conhecer e ter intimidade com Deus não é uma coisa de um momento, não é uma coisa de uma vez por semana na igreja, não é uma coisa de uma vez por semana você separar para ler a Bíblia e ler 10, 20, 30, 50 capítulos. Eu estou lecionando a classe dos adolescentes, esse é um dos pontos que a gente tem pegado muito com eles, né? A leitura bíblica. Então, normalmente os textos dos adolescentes são textos curtinhos, e só que eu falo para ele, olha, quem fizer a leitura tem um bis, só não vale chegar no sábado e ler a semana inteira, aí não ganha. Nem na segunda pegar e já ler a semana inteira. Cada dia você vai lendo um pouquinho. Por que isso, queridos? Porque é nesse contato diário com a palavra, é nesse contato diário com o nosso Deus, que nós vamos conhecendo o nosso Deus. Mas notem que Oséias, na sua palavra, ele diz que nós não precisamos apenas conhecer, nós precisamos prosseguir em conhecer. Ou seja, o conhecimento de hoje não vale para amanhã. Cada dia nós precisamos conhecer e prosseguir na nossa determinação de conhecer ao nosso Deus. Intimidade com Deus, irmãos, é uma coisa que dura a vida inteira. E quando a gente cultiva isso ao longo da nossa vida, a gente descobre lá no final que a gente simplesmente passa desta vida para outra vida. A gente simplesmente deixa de conhecer o Senhor pela fé para conhecê-lo na vida agora frente a frente. Isso me faz lembrar a situação do irmão que estava morrendo, mas ele não tinha intimidade com Deus. E ele me contando essa história, ele falou que ele estava entrando num túnel muito escuro, e aquilo lá era tenebroso, e ele não havia tido tempo para Deus nos últimos 30 anos, foi um bom companheiro, até determinada altura da vida, e acabou desviando, e agora ele estava morrendo. E ele me contando que quando estava entrando naquele túnel escuro, ele fez uma oração: meu Deus, se o Senhor tiver misericórdia de mim, se o Senhor me permitir voltar mais uma vez, eu vou consertar a minha vida com o Senhor, vou consertar a minha vida com a família, vou consertar a minha vida com a igreja, e eu vou te servir
o resto do meu viver. E aquele irmão contando, ele disse que começou a sentir que em vez de adentrar naquele túnel escuro, ele começou a voltar, e quando ele abriu os olhos, estava dentro da UTI. Não demorou muito, o médico chegou e ele falou: doutor, o senhor pode desligar as máquinas e me dar alta que eu estou bom. O doutor falou: não, você está doido, está te mantendo vivo são as máquinas. Ele falou: não, doutor, as máquinas não estão fazendo nada mais não. E o médico falou: então eu vou desligar uma, se você aguentar, você não vai aguentar, mas se você aguentar, eu desligo a outra. No dia seguinte ele estava de alta, voltou para casa, e voltou a estabelecer intimidade com Deus no tempo que ele ainda esteve sobre a face dessa terra. Quando ele partiu, eu pude ter a tranquilidade de fazer o seu velório, na certeza de que aquele companheiro estava no céu com o Senhor Jesus. Tempo estabelecido de intimidade com o Senhor. Isso nos leva a uma recompensa lá no final da caminhada. E o grande desafio, queridos, que Deus está apresentando através do profeta Oséias, é que nós que ainda estamos aqui, nós que ainda temos tempo e oportunidade, estejamos buscando conhecer mais da presença de Deus, mais da natureza de Deus, mais do nosso relacionamento com o nosso Deus, enquanto a gente pode. Ele usa aqui uma figura bastante interessante. Ele a nós virá como uma chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia era uma chuva como a que acontece aqui em Cáceres, no meio do ano. Quem mora aqui já há algum tempo sabe que o nosso ciclo de chuva termina no mês de março ou abril, e aí nós vamos na seca até o mês de setembro, outubro e às vezes até novembro. É o período que dá aquelas queimadas terríveis. Mas em alguns anos, no mês de junho ou no mês de julho, cai uma chuva. Às vezes é uma chuva rápida, é uma chuva passageira, mas é uma chuva geral. E quando cai aquela chuva, nós sabemos que aquele ano as queimadas serão menores, o mato vai secar menos, e a gente não vai ter falta de leite, nem falta de queijo e nem falta de carne, porque aquela chuva é a chuva serôdia que está tratando aqui lá na Palestina, e a chuva que não cai todo ano, mas de vez em quando a gente tem essa chuva serôdia que nos permite essa seca menos severa aqui na nossa cidade também. Queridos, esse conhecimento de Deus nos leva a ter as chuvas de bênçãos dos altos céus nos momentos de secura da nossa vida, as bênçãos dos altos céus nos momentos do sol incandescente, do sol inclemente que cai sobre cada um de nós. Mas para que nós possamos receber essa bênção, queridos, nós precisamos decidir: eu estou agindo como Marta ou estou agindo como Maria? Eu estou sendo uma Marta ou estou sendo uma Maria? Quando a gente separa tempo para estar com o Senhor, a gente entende isso melhor e vive melhor com Jesus. Isso nos dá paz e tranquilidade para o nosso encontro com Ele. Como é que está isso na sua vida? Você é Marta ou você é Maria? Vamos orar, mas deixa eu só passar alguns avisos, irmãos. Próximo domingo já é 1º de maio, a gente vai estar focando no mês da família.
focando sobre temas da família, né? E na terça e na quarta-feira, irmãos, nós temos nosso culto de oração, terça-feira à noite e quarta-feira de manhã. Vem orar com a gente, dá essa pausa na corrida da semana, vem colocar os joelhos no chão, aqui juntamente com a gente. Se não der para vir na terça-feira, vem quarta-feira, 6 horas da manhã. A gente já está aqui, estamos aqui na sala ao lado orando ao nosso Deus. Também nós queremos agradecer os irmãos que já fizeram a dedicação do seu dízimo, das suas ofertas esse mês. A gente está fechando o mês mais uma vez com as nossas contas acertadas, com as nossas contas pagas. E essa semana a gente vai estar fechando o relatório do mês de abril. Se você ainda quiser que a sua oferta, o seu dízimo entre em abril, você vai ter até sexta-feira. E sábado a tesouraria já vai estar fechando o mês também, né? Assim, o nosso canal no YouTube, ele caiu, a gente não conseguiu uma explicação ainda por quê. Então a gente começou tudo do zero outra vez. Então entra lá no canal, deixa um gostei e se inscreva para que a gente possa começar novamente. Amém? Vamos orar, vamos pedir os irmãos para ficar de pé. Vamos orar, irmãos, pelos nossos enfermos. Nós temos o irmão Reinaldo, os homens que estiveram lá na sexta-feira. Que culto gostoso, que culto maravilhoso. Irmão Adriano reuniu os homens e foi esse negócio muito bom. Orar pela irmã Márcia, irmãos, pelo Pedrinho. Pedrinho é de uma família lá no Rio de Janeiro que está nos acompanhando online. Hoje eu fiquei sabendo que o Pedrinho já saiu da UTI e já foi para o quarto, né? E vamos estar orando pelo Pedrinho. Avô do Talik, tá bem, Talik? Tá tranquilo? Já estivemos orando, vamos orar por ele também. Irmão Luiz e a irmã Jane foram também para atender a filha lá em Campo Verde. Acho que é Campo Verde, né? E o irmão Edmilson também não está com a gente hoje e pede que nós estejamos orando por ele. Irmão Josias e irmã Gleiciane também se mudaram de Cacoal para Vilhena. Estão começando a vida ali em Vilhena. Estão pedindo que nós oremos por eles, né? Também, irmãos, a família da doutora Betânia, recebemos a notícia que o quadro de saúde dela se complicou no parto. E nós vamos estar orando pela família da doutora Betânia. E como não poderia deixar de ser, irmãos, orar pela guerra da Ucrânia, que já vai para 50 dias, já completou os 50 dias. Vamos estar orando que Deus tenha misericórdia da liderança mundial. Eu sei que de repente você trouxe aquele pedido no coração, aquela situação que você não vê como solucionar. Coloca a sua situação diante de Deus, fale com Ele, e Ele conhece todas as coisas, Ele está pronto a te atender. Vamos orar? Eterno Deus e querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de, como Marta, como Maria, nós abrimos a nossa casa, a casa do nosso coração, para receber o Senhor Jesus. Mas obrigado, Pai, pelo privilégio de, como Maria, nós estamos aos Teus pés, no dia a dia, para beber as palavras de graça que saem dos lábios do Senhor Jesus. Pai, nos perdoa quando às vezes a gente, fazendo como Maria, fazendo como Marta, a gente se envolve em tantas atividades, Pai, e deixa de fazer como Maria, estar aos Teus pés para ouvir a Tua palavra. Nos dá graça, Senhor, nos ajuda, nos auxilia. Pai, nós queremos agora te pedir também pelos nossos enfermos, como já foi colocado aqui, meu Deus, Edmilson, o irmão Reinaldo, o Pedrinho ali no Rio de Janeiro, ó Deus, irmã Márcia. Deus, toma os teus servos em tuas mãos, as outras situações, ó Deus, que a tua igreja está apresentando agora diante do trono de graça. Estenda as tuas mãos para sarar, para restaurar.
Ó Pai, a família da doutora Betânia nesse momento tão difícil, ó Deus, que estejam sendo fortalecidos no Senhor e fortalecidos pelo Senhor para caminhar com o Senhor nessa senda de dor que estão passando. Ó Deus, visita aquela família, como também visita as demais famílias que a tua igreja está trazendo diante do Senhor. Olha, Pai, pelo nosso mundo, a guerra da Ucrânia, Pai, o Senhor sabe como tem trazido o nosso coração dolorido, de ver tanta violência, de ver tanta destruição, de ver tanta angústia, Pai, no coração de crianças, no coração de anciãos. Pai, mas além da Ucrânia, quantas outras guerras, Pai, espalhadas pelo mundo, que muitas vezes a mídia não está mostrando, mas que não passam despercebidas para o Senhor. Mas de todas as guerras, Pai, olha para as guerras travadas no coração do teu povo e restaura, ó Deus, a paz mundial e a paz do coração para a glória do teu nome. Seja, Pai, com os nossos governadores, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, ó Deus, na responsabilidade, na grande responsabilidade que ele tem com essa nação. Nosso governador Mauro Mendes, ó Deus, na responsabilidade que ele tem com o Estado. Nossa prefeita Helene Liberato, ó Deus, na grande responsabilidade que ela tem com a nossa cidade. Os poderes, Pai, executivo e legislativo, que também possam estar, ó Deus, voltados para promover a paz no nosso país. E juntos, Pai, nós possamos ver a manifestação da tua glória em paz e tranquilidade nesta nação. E agora olha para a tua igreja, meu Deus. Derrama sobre cada vida, cada lar a tua bênção. Que desde agora, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, que o doce consolo que vem do seu Santo Espírito esteja repousando em cada vida, em cada coração, em cada família que está nos acompanhando, pois nós choramos, Pai, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém, Senhor Deus. Podemos sentar, irmãos? E não vão embora sem ter tomado o nosso chazinho preparado com muito carinho para todos os irmãos. Que o Senhor Deus a todos abençoe numa semana de paz. Amém.